E aí, viajantes, estamos em Lages, uma das cidades mais importantes aqui da Serra Catarinense. E eu te convido então para fazer um tour virtual comigo aqui no Trips e Flix. Vamos lá? O dia está bem encoberto, quente, mas não está aquele calor que estava em Floripa. Vamos comigo. Também vou aproveitar e rever a cidade. Eu morei alguns anos. Conferir quais foram as mudanças. Espero que para melhor. Ó, isso daí é a mesquita. Olha, se não é a única, é uma das únicas da região. Vou aproveitar de atravessar aqui. Olha que trânsito! Aqui nem tanto, né? Mas a entrada da cidade bem complicada. Isso que eu queria vir cedo. A nossa esquerda é a Uniplac. Vou dar uma passada na rodoviária, porque é o ponto onde a maioria começa a viagem aqui por Lages. Estamos em pleno verão. Pela cidade estar situada na Serra Catarinense, as temperaturas costumam ser mais amenas, mas não significa que não seja quente. Já peguei alguns dias de muito calor e, como na época eu tinha ar-condicionado, ficava no ar-condicionado direto. Tá saindo construções. Aqui do lado da rodoviária também tem um hotel. Uma cidade bem tranquila. Dá pra ver também que a cidade não é não tem um movimento muito grande aí de ônibus. Tem mais um hotel ali na frente, tem outro hotel por aqui. Então, para quem chega já está bem servido de opções próximos à rodoviária. E qual a grande atração? Aqui no inverno a serra recebe uma grande quantidade de turistas. É uma festa chamada Festa do Pinhão. E é justamente na Festa do Pinhão que tem um movimento que supera qualquer época do ano. Nessa festa eles fazem shows com cantores de renome nacional, culinária típica. Então é legal, é interessante. A rodoviária. Uma panorâmica, né? Para não perder costume, para a gente ver todos os detalhes.
funcionar a Guarda Municipal e também a Defesa Civil. Muitos destinos que partem para o oeste catarinense, parte do Planalto também. Não mudou nada, mas está muito limpo. Que beleza. O balcão da Reunidas, Nordeste, Curitiba, Lages, Florianópolis, Itapema, Balneário, Tubarão. E aqui também vai para São Paulo, ó. Tem até destinos na Argentina, Poçadas, Rio Grande do Sul. Legal. Aqui, ó, a Planalto que está fazendo para São Paulo agora. Curitiba, São Paulo. Via São Penha. Olha, tá até para Aparecida. Nossa, que legal. Interessante, ó, até a Volta Redonda, se você quiser. Rio de Janeiro. Muito bom. A estrutura é legal. Se você precisar aí de uma cabine telefônica, vai que você precisa telefonar, mas se precisar também está ferrado, né? Porque ó, tá quebrado. Cheirão de cigarro. É muito bem organizada. Tem uma lanchonete que serve refeições. Bom, legal, olha. Até não esperava, mas a gente tem Wi-Fi gratuito da prefeitura. Vamos ver só se está funcionando, né? Tá. Aí, macete para você tá passando por Lages, precisa se atualizar, tá aí. Ah lá, chegando no ônibus, ó, vindo de São Paulo. Bom, 8h50. Planalto. Bom, então esse é o aspecto da rodoviária em detalhes. Os banheiros são gratuitos. Já vimos que tem internet também. Olha só uma diferença. O pessoal chegando de viagem, vindo de São Paulo. Ali é uma UPA, unidade de pronto atendimento. E lá na frente parece que tem uns dolmens. Aquelas rochas ali são uma referência ao Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água potável aqui da América do Sul. Ele é subterrâneo e a característica daquelas rochas é que elas são porosas e permeáveis, então ela deixa passar água que vai alimentar justamente todo esse aquífero subterrâneo. Bom, aqui em Lages estamos a 230 quilômetros da capital Florianópolis. População em torno de 165 mil habitantes. Isso foi medido em 2022, já deve ter subido, é claro, mas não vai fugir muito à regra. Também é apelidada carinhosamente como a Princesinha da Serra. Já foi um centro muito importante de passagem
no período colonial. Eu vou explicando a história à medida que nós caminhamos pela capital da Serra. Essa seria a parte frontal da rodoviária, que ali atrás seria mais a parte de embarque nos ônibus. Praticamente não houve mudança, talvez a cobertura. Terminal rodoviário Honorato Piazzera. Aquela à esquerda é a bandeira de Lages. E aí, tá conhecendo mais um lugar comigo? Então aproveita aí, já deixa o like. Vamos caminhar em mais essa experiência virtual. Agora longe da praia, mas descobrindo outros horizontes e levando para você essas informações e experiências. Bom, essa é uma das principais avenidas. É a Avenida Dom Pedro II. Deixando a rodoviária para trás. Vamos lá. Aproveitar o trânsito intenso. Atravessar fora da faixa. Aqui o trânsito é de pico, né? Então, por exemplo, o horário de pico, que é justamente próximo ao horário do almoço, todo mundo tá levando, buscando os filhos no colégio, tá saindo para almoçar também. Hoje, por exemplo, é uma quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Aquele é o Sesc. Muitas atividades culturais. Aquele prédio, não lembro se é recente, mas destaca, né? A gente tem prédios mais altos ali na região central. Tomar cuidado aí com esses buracos pra gente não dar uma tropeçada aí, se arrebentar. São típicas casas aí construídas com madeira. Como é uma região serrana, então não é muito difícil fazer temperaturas negativas. Eu, inclusive, já peguei neve. Sim, aqui também neva. Foi uma experiência magnífica. Tava em casa, por volta aí de umas 10 horas da noite, começou a nevar e nevar valendo. Deve ter uns minutinhos aí de deslumbramento no meio da neve. Foi bom demais. É lógico que não é comum, né? Tem que ter todas as condições aí para
dá o fenômeno da neve. A língua até enrola. Essa farmácia nova não tinha aquele prédio. Quando eu estava saindo, acho que ele estava sendo construído. Agora já está todo concluído. Panorâmica. Vamos pela rua Frei Gabriel. Gasolina 6,65. Até que não tá caro. Eu paguei ali na região de Santo Amaro da Imperatriz 6,59. Mas lá em Florianópolis quase R$7. Aí dói. Esse que nós estamos deixando é o bairro Universitário. A gente está indo lá pro centro da cidade. Tranquilidade. Bom, e daqui mais para o oeste é muito mais tranquilo. A gente não tem cidades muito grandes, com exceção ali de Chapecó. A Rua Pará. Ó, o centro da cidade é lá no Morrão, né? Que justamente na época ali da colonização eles procuravam terras mais altas, porque toda essa parte aqui é uma grande várzea. Então, não ter problemas aí com catástrofes e também ataque de indígenas. Sim, naquela época tinha. Então, eles construíram ali para o centro, e a matriz também, ela está no ponto mais alto aqui da região central. Se quiser lavar sua roupinha, você vem aqui, ó, R$16. Olha lá, vai secar, mas é barato. Olha que legal o estilo de construção. Ele parece um chalezinho. Aqui ele parece uma construção medieval, uma mini torre. Você vai vendo esses diferentes estilos arquitetônicos. É cedo, né? O pessoal ainda nem começou aí a trabalhar firme no comércio. São 9h03. Algumas cidades começam um pouquinho mais tarde, demoram para pegar o ritmo. A próxima avenida que vamos atravessar é a Belisário Ramos. Ela forma como se fosse um anel ao redor da cidade. E esse é o rio Cará. Cará. Tá vendo? Parece tranquilo. É alto aqui, né? Mas quando chove forte, tudo isso daqui alaga. Eu falei que é uma área de várzea, então esse riozinho, aparentemente tranquilo, ele inunda toda essa baixada. Melhor para quem tá lá para cima.
Pequena praça, as pombinhas se alimentando de arroz. Aqui é a praça dos motoristas. Bom, a fundação de Lages foi em 22 de novembro de 1766 e foi fundada por um bandeirante paulista, Correia Pinto. Era um ponto muito importante porque ele distava praticamente a meio caminho entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Por esse caminho passavam tropas de mula, gado e levavam muito charque, que é aquela carne salgada, né, carne seca do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo para poder ser distribuída. O Rio Grande do Sul sempre foi conhecido aí como grande produtor de carnes. Até hoje, né? As carnes são muito famosas. E naquela época não fugia a regra. Então eles faziam todo esse percurso ali, tocando essa tropa com gado, com mulas, mercadorias, e paravam aqui em Lages. Por isso que tem até uma piadinha que fala que o lagiano é um gaúcho cansado, porque saiu do Rio Grande do Sul, aí andou pra caramba, falando, não, vou ficar por aqui descansando, e ficou. Mas são lendas à parte. Mas toda a região da Serra tem uma forte influência gaúcha. Ó, muitos prédios bonitos sendo erguidos. Vamos lá, vamos continuar subindo aí. Muito bem cuidada. O pessoal da prefeitura aí fazendo coleta as folhas que caem aqui, ó. Isso aqui são araucárias, é um grande símbolo aqui da região serrana. E dela que vem o pinhão. É uma iguaria maravilhosa que por séculos alimentou a população local, desde os indígenas até depois os próprios colonizadores. E era muito comum durante essa viagem com as tropas de mulas e gado, os tropeiros indo se alimentar de churrasco, era churrasco direto, e pinhão. Além da farinha, fazer aquela farofa com churrasco, talvez tenha essa origem comum. Então, um clima agradável, marcando aí 21 graus. Lages está numa altitude de 976 metros. E é um dos maiores municípios em extensão territorial.
já foi até muito maior que isso. Depois os outros municípios, os distritos foram se emancipando, mas continua ainda uma grande extensão de terra que engloba muita área de montanha, muitas cachoeiras. Esse é um colégio particular, Colégio Santa Rosa. A gente está aqui, ó, subindo tudo isso, quase aqui atrás da igreja matriz. Outro destaque é que Lages é a capital do turismo rural. Dizem os lagianos que foram eles que criaram o turismo rural, onde os hóspedes se hospedam em hotéis fazenda e tem todo o contato com o dia a dia no campo, uma mesa farta no café da manhã, nas outras refeições, passeios a cavalo. Então, são essas as principais vocações. Temos algumas indústrias na cidade, mas nada muito de destaque. Aqui ainda na rua Frei Gabriel. A esquina com a rua Lauro Miller. Lauro Miller foi um cidadão ilustre de muito destaque aqui em Santa Catarina. Também tem até município com o seu nome. Olha a belíssima catedral. Muito interessante a parte das pedras dessa catedral, que a gente vai ver com mais detalhes. É a Catedral Diocesana de Lages. Vamos ver se ela está aberta. Essa já é a região central, como eu falei. A gente está aqui, o ponto mais alto. É tudo fechado aqui, ó, isolado. Aqui estão fazendo alguma reforma, mas a catedral está aberta, a gente vai fazer uma visita. Aquele prédio histórico, é o prédio da prefeitura. Em 1766 foi solicitada a construção de uma capela em Lages, dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres. Em 1912 iniciou-se a construção da Catedral Diocesana em estilo neogótico. E os sinos vieram da Alemanha. A catedral foi inaugurada em 1922. E depois de uma restauração de mais de 8 anos, ela foi tombada como Patrimônio Histórico e Cultural de Santa Catarina em 2001. E a catedral se destaca pelos vitrais coloridos e o altar-mor gótico. E é um dos símbolos maiores de Lages. Esses arcos.
Esses vitrais são uma beleza. Um órgão de tubos. Olha só que bonito, né? Esses detalhes. Olha os detalhes do teto. Uma decoração bem discreta. Cristo Rei, São José. Aqui à direita São Francisco, Santo Antônio. Belíssimo altar. As pinturas no teto. Além de muito agradável, é muito bonita. Esse outro altar, Santa Paulina, Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora do Bom Parto, belíssimos vitrais, ó, datado em 1947. Santa Catarina, que dá o nome ao estado. São Sebastião, um pouco diferente da imagem que a gente conhece. Senhor Bom Jesus. Imaculado Coração de Maria. E aqui as autoridades eclesiásticas que foram sepultadas. E da catedral já tem uma imagem direta para o centro. É muito bonito, né? Eu gosto de percorrer as igrejas, templos em gerais, que é um lugar de muita paz, de uma vibração muito boa. Essa praça também ela já mudou bastante. Tinha o busto do Getúlio Vargas aqui no lugar de destaque. Aí eles fizeram essas modificações. Olha que cidade pacata. Olha o barulho. Não tem barulho.
Lages teve cidadãos ilustres, inclusive que foi presidente da República. Ah, tá aqui, o Getúlio Vargas veio pra cá. Aqui, ó, o povo lagiano a Getúlio Dornelles Vargas. Vou ver se eu tenho uma foto antiga. Eu vou deixar para você ver como está agora e como era antes. Por isso que é bom a gente fotografar, depois de um tempo poder retornar e ver as mudanças. A gente sempre torce para que sejam a melhor. Lá. Essa rua central, ela foi revitalizada há alguns anos, um pouquinho antes de eu me mudar aqui de Lages. Aí foi feita essa melhoria. É a rua Presidente Nereu Ramos. Os bancos, andou chovendo aí de madrugada, mas está muito bem cuidada a cidade, tem esse ar interiorano gostoso. A praça central ali também é muito bonitinho. Aqui funciona por parquímetro. Estacionar então tem até um app. Vamos continuar explorando Lages. E por que esse nome Lages? Porque o terreno ele não é muito propício à construção. Construção não, à agricultura. É uma pequena camada de terra. E se cavar mais fundo só encontra pedras. São pedras planas, lajes. Então, em razão dessas grandes pedras planas, que inclusive fazem parte aí do aquífero Guarani, a cidade então passou a ostentar o nome de Lages. Só que seria Lages com J, que é o nome apropriado para isso. Só que o governante na época resolveu grafar com a letra G para diferenciar. Então, por isso que a grafia de Lages é com G, mas ela faz referência justamente às pedras muito comumente encontradas. Atualmente são desenvolvidas as atividades de agricultura. Então eles conseguem fazer uma boa exploração. Ainda é famosa também pelo gado da região. Então manteve mais ou menos aí a tradição. Tá vendo essas pedras? Então essas pedras são as pedras também retiradas aí da região. São as pedras bem porosas que fazem justamente a filtragem que permite passar água limpa para o aquífero Guarani. Ó, esse é o maior filho de Lages, Nereu Ramos. Foi presidente da República.
Bom, o chafariz ele não funciona direto não, né? O chafariz ele tem um período aí de funcionamento, tá aqui o horário, das 9 ao meio-dia, depois ele vai para o almoço, volta às 14, fica até às 18, aí ele vai para o jantar e volta às 19h30. E ó, aviso, né? A água é imprópria para o consumo. Se você tiver com sede, vai ficar com sede. Mas essa praça mudou bastante, né? Agora está com esse ar mais novo. Ali também era um grande colégio, foi derrubado, deu lugar a um centro aí de cultura. É aqui para você tirar aquela foto de recordação. Aqui ó, em Lages. Eu e você aqui em Lages, no Trips e Flix. Espero que você esteja gostando de mais esse passeio, hein? Ó, vamos aqui na capital da Serra Catarinense, a princesinha da Serra. Tem um grande calçadão, é muito agradável caminhar por aqui. Aqui na Rua Coronel Córdova. Essa daqui foi a Praça João Costa, não é Nereu Ramos não. Aí, estou mostrando primeiro a parte central da cidade e vou te contando aí as histórias e curiosidades. Espero que você esteja gostando do passeio. E se estiver, então, por favor aí, puder deixar o seu like. E tá em promoção, é totalmente gratuito o like. A inscrição também você não paga nada. Então você tem um baita de um canal cheio aí de muita cultura, história, experiências e não vai pagar nada. Aproveita a promoção. Eu gosto muito dessas galerias. Vamos cortando por aqui. É como se fosse um mini shopping. São os produtos naturais. A primeira vez que eu passei pela cidade foi em 2005. Só para você ver como é que eu estou experiente. Praticamente aí 20 anos. Ó, Lagos de Gramado, chocolates artesanais. Inclusive estive em Gramado recentemente. Mais um lindo passeio por lá. Se você quiser conferir como foi a experiência, dá uma conferida na nossa playlist. Bom, só notando de novo o calçamento, são todas feitas com essas pedras da região. Uma coisa muito interessante é que nessa parte central que foi revitalizada, os fios já são subterrâneos. E olha como é que limpa todo esse visual. Muito mais agradável.
Vou mostrar o movimento. Movimento intenso. Só que não. Legal essa parte que vai direto ali para a catedral. Essa é a rua Presidente Nereu Ramos. Aí, mais um shopping, aquele mesmo sistema, né? Já que a gente passou de um lado, vamos passar do outro. É como se fosse galerias, né? Que eles chamam de shopping. Nossa, lingeries. Opa, que é um sex shop. Legal, música ambiente. Só para atrapalhar o meu vídeo. Mas faz parte, né? Vamos passear. É muito legal essa parte. Aqui não são armas não, viu? Aqui são de aquelas de pressão. Facas, essas facas são de verdade. Uma faca tática, 34. Tem uns tamanhos mais cheinhos. Olha só, a espada de Grayskull. Não, né? R$ 84,99. Olha o tamanho do negócio. Tem uma espada de samurai. 449 o conjunto ali com 3. Bonito, hein? Muita loja aí, os incensos. Eu mencionei para você também essa tradição herdada aí dos gaúchos. Que, lógico, né? Durante o período do tropeirismo, um dos acessórios essenciais era uma boa faca, tanto para a lida com o gado, com os afazeres em geral, quanto também para proteção. Então, até hoje, essa tradição se mantém. Os gaúchos, quando vestem a roupa típica, lógico que eles também carregam faca na bota, faca na cintura. É uma curiosidade. Ali à nossa direita, nossa direita aqui, nós temos o terminal rodoviário. Vamos visitar uma praça, que é a Praça Vidal Ramos Sênior. Olha lá, instrumento aqui do parquímetro. É o chamado camelódromo. Acho que tem em todas as cidades, né? Eles vendem esses produtos aí importados da China. Tem uns preços muito bons. A vegetação araucária, você vai ver que sempre presente em todos os lugares. Falando tanto das pedras aqui de Lages, mas exatamente essa daqui, ó. Pedras bem planas. Algumas você pode notar uma porosidade. Ali ficava, ainda fica, né, um espelho d'água, mas ele está quase vazio. E um monumento
aí aos colonos que povoaram a região. Esse soprador, pô, era tão bom quando o pessoal varria com aquelas vassouronas. Pois é, tá aí, ó. Uma homenagem que remete aos tempos do tropeirismo, da era colonial da região. A gente também tem essa belíssima tamareira, até que se adaptou muito bem, né? Porque a tamareira é de regiões muito quentes e, como eu lembrei, Lages faz frio até demais. Deixando então essa homenagem aqui ao carro de molas, como é chamada a escultura. Já vamos continuar o nosso passeio. Fazendo umas fotos para recordar. Nossa. Gente, a gente tá 22 graus. Menina ali com uma blusa de frio. Bom, é só ela também, né? É que ela não é daqui. Dizem que o lagiano raiz, ele tem a pele grossa. Quando dá 10 graus, ele fica desesperado com o calor. Quando dá 5 graus, ele resolve colocar uma camisetinha. E 0 graus, aí ele faz aquele churrascão. Tem muita lenda sobre os lagianos. A região, eu falei, né, na época colonial, ela foi um entreposto muito importante. As tropas depois, na Guerra do Paraguai, participaram muitos lagianos. Eles eram conhecidos por sua rusticidade, força física. Eles eram meio troncudo, né? Troncudo, que a gente fala, é a pessoa baixa, larga e forte. Existe uma lenda, uma lenda, não se sabe se tem um contexto histórico real, mas que durante alguma batalha em que os lagianos participaram, um canhão ficou atolado na lama. Os cavalos não conseguiam puxar de maneira alguma. Aí juntou lá meia dúzia de lagiano e tiraram no braço a carroça que estava atolada. E eles foram chamados então de boi de botas. Não é pejorativo, né? É até considerado um elogio para eles. Os boi de botas. E vamos então percorrendo as ruas de Lages enquanto eu vou falando as histórias, curiosidades.
Essa que nós estamos é a rua Hercílio Luz. Hercílio Luz, já ouviu falar desse nome? Bom, se você esteve em Florianópolis, com certeza sim. Foi justamente o governador que iniciou as obras da ponte de ferro que leva o seu nome, Hercílio Luz. São as figuras ilustres aqui do estado de Santa Catarina que dão nome a cidades, praças, ruas, avenidas, pontes. Então, se você vier para cá, é muito comum você ficar escutando esses nomes, fica até repetitivo. A gente está andando agora para um local um pouco mais histórico da cidade, remetendo essa parte de fundação, para que você possa entender como é que era a vida nos séculos iniciais. Vamos entrar aqui na rua Carlos Jofre do Amaral. É uma construção antiga que infelizmente pouca gente acaba percebendo, tanto visitantes como também até os próprios habitantes. Mas é um monumento muito histórico. Ele precisa ser resgatado. E você está aqui comigo para isso, né? Tá vendo aqui? Ali na frente é a cacimba da Santa Cruz. Uma cacimba é uma mina d'água. Então, justamente aqui que os tropeiros que passavam pela região paravam para dar água às mulas. Era um ponto importante aí de reunião das tropas. Ver também as últimas informações, né? Porque chegava a levar meses aí para fazer esse percurso. Então era um ponto importante de parada. Tá na cacimba da Santa Cruz, tá ali marcando a época em que essa construção foi feita, mas a cacimba em si já existia, ela foi feita esse melhoramento. Tá ali datado de 1889, ao final do Império, começo da República. Embaixo a gente tinha a parte ali das grandes torneiras que podiam abastecer. Uma inscrição que está difícil da gente ver, mas que percebe ali que tem algum significado. Na lateral aí temos um peixe adornado aí por losangos em cada extremidade de um retângulo, uma estrela em cima e a forma piramidal da cacimba. Tá vendo o barulhinho de água? Ó, até hoje tem essa mina brotando. Só que não é potável a água. Ela já foi potável, mas agora não é própria para o consumo humano.
É uma parte histórica. A pedra ali, eu falei bastante, são as pedras do aquífero Guarani, aquela mais clara, é bem porosa. Aí a água continua fluindo. Do outro lado a mesma coisa, né? Tem um peixinho bonitinho, fofinho. Não, fofinho não, porque ele é de pedra, né? Então ele é duro. É um C. Não dá pra ler a parte central ali. Então você está conhecendo aí a história de Lages, o local de parada dos tropeiros, que inclusive o próprio fundador Correia Pinto, Antônio Correia Pinto, ele estimulava os tropeiros a fazer essa parada aqui, pernoitar na região, olha só, fazendo o marketing do local, da cidade que ele fundou. E bem ou mal, acabou sendo conhecido como um grande entreposto de parada. Então, essa cacimba que nós vimos, ela foi desativada aí na década de 70, quando as casas ganharam água encanada, então ela perdeu o sentido. Mas ainda bem que preservaram, né? Que olha, fica na rua ali, eles até desviaram para poder mantê-la. Espero que assim seja. E outra pessoa famosa. Esse é um monumento ao monge João Maria. O monge João Maria é uma figura assim misteriosa. Ele veio da Itália por volta de 1801. Ele nasceu na Itália em 1801 e veio para o Brasil em 1844. Então, depois aí da Guerra dos Farrapos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele veio peregrinando lá do Rio Grande do Sul para cá, seguindo o caminho dos tropeiros aqui de Sorocaba. Ele fundou aqui em Lages, ele colocou a sua cruz bem ali onde está essa igreja, para servir como um símbolo da fé, e deu origem ao santuário. E ele também acabou criando um movimento messiânico que algumas décadas depois seria traduzido justamente numa guerra muito sangrenta e triste, que foi a Guerra do Contestado. Bom, essa então é a igreja, e teve a origem com a cruz colocada por José Maria. Percorrendo o arredor, para que você tenha uma... estão cuidando da igreja, que bom. Você tenha uma perspectiva da onde estamos. Vamos caminhar, né? Ainda tem um lugar muito especial e muito conhecido e frequentado da cidade que eu quero mostrar. Grandes edifícios. Não dá nem pra chamar de arranha-céu, né? Mas é de coça-céu. Ele só faz cosquinha. A região de Lages é conhecida também como a pureza de suas águas minerais.
essas águas minerais oriundas do aquífero Guarani. Se você tiver interesse, pretendo no futuro fazer um vídeo só falando sobre o aquífero Guarani e a sua importância até hoje e principalmente no futuro como reserva de água potável. Porque com o desenvolvimento, a grande maioria dos rios acaba sendo contaminada pelo esgoto doméstico. Só para você conseguir se situar, a própria capital ela não tem um sistema adequado de esgoto e joga tudo nos riachos e consequentemente atinge as praias e acaba degradando o meio ambiente. E se a capital não tem essa visão de saneamento básico, muito menos as cidades menores. Então, por isso que é tão importante o cuidado com o aquífero Guarani. Um palhaço queixinho. Colorido, só R$ 5,94 no Atacarejo. Ventilador pedestal 3 velocidades, R$ 127,49. Manuel Thiago de Castro. Diárias para completar o celular com muita economia. Kit com 2 xícaras seguidas. Que é um museu. É Museu Malin Verne Filho. Também um ateliê de arte. Esse mercado é novo. Não é esse mercado, é uma rede aí de artigos para escritório, material escolar. Mas aqui já é antigo. Hiper 10, é tudo R$10. Olha que maravilha. Eu adorava ficar fazendo compra aqui. Muita coisa. Depois eu passo aí para fazer as minhas compras. Agora tem trabalho para fazer. Estou aqui te mostrando a cidade. Mais uma loja de R$10. Eu sou apaixonado por essas lojas de R$10. A gente está quase voltando ao ponto inicial. Lembra da praça ali? Então, vamos já retornando, e de lá a gente vai continuar o passeio por um outro ponto. Vai atravessar a rua Coronel Córdova. Lembrando que essa aqui é a Praça Vidal Ramos Senior. Loja de R$10 dá para escolher. Aí, mais uma loja de R$10. Talvez o lajeano só compra até R$10. É bom, tem muita coisa legal. Esse é o terminal urbano de Lages. Aí, são 10 horas e 20 minutos. Terminal urbano do Mercado Velho. Olha lá, ó. Princesa da Serra. 258 anos da cidade de Lages. E você comigo, fazendo esse passeio virtual.
algumas construções mais antigas, que é um período aí de Art Deco. Hoje é um supermercado. A gente encontra construções seculares por toda a cidade, mais aqui pelo centro, porque os bairros novos surgiram muito depois. Lages demorou muito para se desenvolver, justamente por falta de comunicação. Depois eu vou falar esses outros detalhes. As lojas de móveis usados também tem uma boa quantidade. Aqui, saindo do centro, aqui não foi revitalizado, né? Só o centro que foi revitalizado. Você passa a perceber que tem a fiação aérea. E por toda a cidade, nas construções mais antigas, tá aí, ó. Tá vendo? Essa aqui foi tirada a talha. E se você pudesse, eu tô passando para você aqui, mas é bem porosa essa pedra. Ela não apresenta assim tanta resistência, mas por essas características que favoreceram o surgimento do grande aquífero. O aquífero Guarani, ele não fica só na região, ele pega praticamente toda a região sul e mais pedaços ali da Argentina, Paraguai, Uruguai. E como todos falam, que vai ser o bem mais precioso até o final desse século. É um patrimônio então que precisa ser muito bem preservado e explorado assim com uma maneira mais segura. Essa é uma escola evangélica, faz parte da igreja presbiteriana, quase um século de história, 89 anos, toda em tijolinhos. A que estamos subindo é a rua Fausto de Souza. E ela cruza a rua Correia Pinto, em homenagem aí ao fundador da cidade. E já que a gente está na rua Correia Pinto, vamos seguir, porque tem uma outra atração relacionada com o fundador. Comigo é assim. Então, como eu gosto muito de história, é um prazer. Eu espero que você também esteja gostando de contar a história, os costumes do lugar. Não, o pessoal aqui não tira ali o ticketzinho, já é uma multa ali, ó. Ei, povo.
O negócio custa ali R$2 e pouco. Ó, tá preparativos aí para o carnaval. Muito bem. Então, eu vou contando a história aqui da região. Ali pelo século XVIII, lá para 1728, foi aberta uma picada que passou a ser chamada como Estrada dos Conventos, ou Estrada de Araranguá. E na abertura dessa picada encontraram aí a região de Lages. O interessante é que quem estava abrindo essa picada se deparou com gado selvagem. Ué, mas de onde veio o gado? Se o gado não é natural aqui desse continente. Os jesuítas, eles, no trabalho ali de catequese, no trabalho de evangelização, reuniam os indígenas em um lugar chamado Reduções. Olha que bonita a construção, né? É o centro pastoral. Voltando então. Então, essas reduções eram feitas ali a construção da igreja, os índios passavam a morar ao redor e tinha todo ali um trabalho comunitário. Digamos que foram os primeiros comunistas, não em outros sentidos pejorativos, mas comunistas porque era tudo trabalho em comum. Eles plantavam, colhiam juntos e dividiam toda a tarefa e também os bens e produtos. Eu só estou vendo aqui para atravessar, viu? Produtos que eram cultivados. E nessas reduções, que também eram chamadas de missões, eram cultivados, eram criados gado. Só que ficava numa área que estava em constante litígio entre Portugal e Espanha. Meio que uma terra ali sem ninguém. Uma hora os portugueses pegavam, outra hora os espanhóis pegavam. Esses grandes conflitos foram se arrastando aí praticamente por séculos. Até que portugueses e espanhóis fizeram um tratado sobre a colônia de Sacramento, lá no Uruguai, onde os portugueses cediam a colônia de Sacramento e, no caso ali, acabam barganhando também a parte das missões. Com isso, lógico, quem ganhou vai querer ter posse. E foram justamente tirar os religiosos aí das missões, atacaram, destruíram tudo. E o gado que estava sendo criado saiu correndo. Saiu correndo, foi para o mato, acabou ali se reproduzindo desenfreadamente. Imagina, gado num paraíso, pronto, aí crescer e multiplicar. E todo esse gado selvagem veio parar aqui nessa região. Inclusive ele tem uma característica muito interessante, que são chifres longos. Ficou praticamente um gado bem selvagem. E com isso, os primeiros descobridores acabavam vendo esse gado selvagem, né? Uma carne muito boa, e ainda mais com um trânsito de gado depois que o caminho entre Vacaria e Sorocaba já estava se firmando. Com isso tudo foi visto uma necessidade de criar pelo menos uma vila. Então foi incumbido o bandeirante Antônio Correia Pinto
aqui, toda essa região fazia parte de São Paulo. Tudo isso era São Paulo. Então Corrêa Pinto recebeu a incumbência e ele já conhecia a região, já esteve por aqui. Vai lá, cria um povoado, porque presença dos espanhóis, a gente precisa criar fortificações pelo caminho para que eles não invadam, né? De repente eles querem pegar mais parte ali, então vai lá, cria um povoado. E veio Corrêa Pinto, ó, Antônio Corrêa Pinto de Macedo. Então ele fundou Lages no dia 22 de novembro de 1766. E o interessante é que a fundação se deu aqui, exatamente onde nós estamos, ao lado da estátua. Lages nasceu nesse lugar tão especial. Depois, é lógico, eles tiveram que mudar. As primeiras tentativas de criar a vila, eles começaram por baixo. Lembra que eu falei ali que o rio transborda lá? Pois é, foi destruída a povoação inicial, então eles vieram para cima e, tá vendo, ó, aqui é um ponto elevado e aqui em cima foi dado o primeiro passo da criação da cidade. Olha, ele tá inclusive com uma casinha ali de João de Barro no ombro esquerdo. E Corrêa Pinto, que não é bobo nem nada, né? Então, depois da fundação da cidade não, né? Da pequena vila, né? Pequeno povoado, ele acabou se enriquecendo. Sabendo que Lages era o ponto ali de parada dos tropeiros, então ele comercializava o jipe da época. Jipe da época? O jipe da época era o quê? Eram os burrinhos, sim, os muares, porque transportavam tudo no lombo dos burros. Então todo o charque, depois todos os bens que eram adquiridos ali na região de Sorocaba em direção ao Rio Grande do Sul eram transportados no lombo de mulas. E Corrêa Pinto, já vendo o grande potencial, ele aproveitava as paradas aqui para comercializar as mulas. Então ele ficou muito rico. E Lages foi fundada aí sobre a proteção da padroeira. A padroeira da cidade é Nossa Senhora dos Prazeres. O nome inicial, inclusive, foi Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos de Lages. Nome grandão, né? O pessoal gosta de encurtar e ficou Lages. Melhor, né? Mais fácil de lembrar. E como eu falei que o povoamento ele dificilmente conseguiu se desenvolver nesse meio tempo entre a criação, porque ele ficava todo isolado. A capital era na Ilha do Desterro, hoje Florianópolis. Então, a capital não, desculpe, o maior povoamento ali era a ilha de Nossa Senhora do Desterro. O que aconteceu depois? Depois, então, lá no final do século XVIII, 1790, foi criada uma ligação entre o Desterro e aqui, Lages. Como foi criada? A partir do momento que você tem um ponto de comunicação com uma vila mais populosa, com mais recursos, Lages, que pertencia à província de São Paulo, passou a pertencer aqui a Santa Catarina.
E isso foi em 1820. Então, desde 1820, tá aí. Deixaram de ser paulistas e passaram a ser catarinenses. E depois de tudo isso, como eu lembrei, né, aqui foi palco de muitos conflitos. Tivemos aí a Guerra dos Farrapos, parte também da Revolução Federalista e a Guerra do Contestado, que é um capítulo assim muito triste, sangrento, que praticamente exterminou a população mais pobre que habitava a região por causa de interesses econômicos. A região era muito rica em madeira, então tudo isso era explorado com a construção das ferrovias. E ficou uma parte em litígio entre Santa Catarina e o Paraná. Ambos os estados disputavam uma área querendo para si, porque era uma área rica em araucárias e outras madeiras nobres. Mas no meio de tudo isso tinha uma população que vivia num regime ali de subsistência, né? Plantava para comer, criava o seu gado, comia o seu pinhãozinho. E com esses interesses econômicos, jagunços foram contratados para exterminar toda essa população, que era uma mistura aí de indígenas, era mestiços, chamados bugres. E foi um capítulo triste, sangrento, onde a figura do João Maria apareceu como um salvador messiânico. Olha, é muita história, e os conflitos se desenvolveram principalmente ali na região de Joaçaba, mas também abarcaram uma parte aqui de Lages. Eu recomendo, se você quiser dar uma pesquisada, vale a pena conhecer. Aqui um ponto turístico e também de lazer. Isso é conhecido como tanque. Tanque. Por que tanque? Calma, já vou explicar. À nossa esquerda, a biblioteca municipal. Um grande chafariz cheio de cisnes. Tinha umas carpas. Ainda deve ter. Acho que elas ficam mais pra lá. Ou, deixa eu ver. Não tá na hora do almoço delas ainda. Deve estar nadando aí pra entreter. Muito gostosa essa região. Os finais de semana aqui fica lotado. As pessoas caminhando com seus petzinhos, as gralhinhas, aqui tem bastante gralha também, né? As gralhinhas se divertindo. E o tanque aqui, como é conhecido, eu vou te falar o nome por quê, é o Parque Jonas Ramos. Ó, panorâmica para você ver todos os detalhes. Deixa eu dar uma olhada aqui na biblioteca. A gente está no coração da cidade. Olha que tranquilidade. Ó, fazendo uma caminhada no entorno do parque. Olha lá a história de Lages contada, desde a primeira igrejinha de taipa, depois a grande igreja inaugurada em 1922
tropeiro, que é uma figura tão importante no surgimento da cidade. Um belíssimo mural. A biblioteca pública. Um espaço legal, um banheiro, água. Pena que não tem internet. É muita umidade também, olha. Bom, a biblioteca pública tem um acervo bem limitado, mas é um espaço aí para você precisar de um banheiro, uma água. Pena, grande pena que não tem internet. Ao outro lado é do grande painel, já mostrando a catedral atual. E quem que é aquela mesmo? Isso, Nossa Senhora dos Prazeres. Uma área instagramável. É você que adora fazer inveja. Não, inveja não. Adora divulgar os lugares legais para as pessoas visitarem. Ó, pistinha de caminhada. Ou simplesmente você, lá, olha os bichinhos ali comendo. Nossa, tão escura, mas olha a carpa ali, ó. A carpa é tilápia, tilápia aquilo. Tá comendo as graminhas. Temos algumas coníferas. Vamos lá, aqui ó, aqui é conhecido como tanque, porque antigamente foi feita uma represa para as mulheres poderem lavar roupa. Mas por que isso? Bom, a região era cheia de índios. Os índios estavam muito pé da vida porque os colonizadores estavam expulsando e matando todos os índios. E eles, logicamente, revidavam. E era muito perigoso para as mulheres descerem até o rio para lavar roupa, que é uma atividade que obrigatoriamente tem que ser feita. Então, por isso, Correia Pinto, ele mandou construir uma represa, e nessa represa ali, um tanque, para que as mulheres pudessem lavar as roupas. E está bem representado nesse monumento. Aqui então, nós temos ali um ladiano com a sua lança, tá vendo, bem troncudinho. As mulheres lavando roupa aqui. Você vê que o traço ali das mulheres são uns traços bem rústicos, né? É a característica ali dos bugres. Então aqui, não aqui necessariamente, mas representa o local onde elas lavavam roupas, que era nessa localidade, sempre com risco de ter índios à espreita. Mais um detalhe da história de Lages que eu estou compartilhando com você. O parque ele conta aí com uma quadra poliesportiva muito legal, cercadinha. Só a cesta ali foi quebrada. Um centro de educação ambiental e brinquedo para as galinhas.
Eu sempre brinco de gralha, porque umas crianças que são, nossa, muito barulhentas, gritam bastante. Só que gralha também é um animalzinho muito importante aqui nessa região de Araucária. A chamada gralha azul, ela adora pinhão. Então ela come pinhão na época ali que as pinhas estão abrindo, e ela não consegue comer tudo. Então o que ela faz? Ela guarda para depois. Então, ela pega o pinhão e acaba enterrando o pinhão. Só que ela esquece. Tem memória de gralha. Então, justamente com essa prática de espalhar o pinhão, que vai dando origem a novas araucárias. Por isso que é uma ave ali de super importância para continuidade do pinhão, e ela teve muito ameaçada também, né? Tem feito por parte ali dos institutos de meio ambiente para cuidar desse animal tão importante. E você conhecendo todos esses detalhes comigo e a origem das gralhas. Sim, as gralhas que eu tanto falo. Agora você já sabe. Vamos subindo então a rua Caetano Vieira da Costa. Eu tive que mudar de câmera porque acabou a bateria. Vamos lá. Bom, espero que você ainda esteja por aqui apreciando o nosso tour na região central de Lages. Para você que já conhece, oportunidade então para rever, lembrar da história. E para você que não conhece, passar a ter essa outra visão da região, que não é só de praia não. Temos a serra, temos ali o extremo oeste, também muito bonito. Aqui é a rua Frei Rogério. Temos um casarão muito bonito, que foi a sede do grupo escolar Vidal Ramos. Atualmente ele é administrado pelo SESC. Ficou muito bonito, muito bem preservado. Um centro de atividades culturais. Olha que interessante, né? A construção com um gramado aí no telhado ajuda realmente a conservar a temperatura, deixando amena tanto no inverno quanto no verão. É interessante. Ainda está acontecendo mais trabalhos de restauração. Olha os detalhes ali da sacada. Vamos visitar o filho mais ilustre da cidade. Não, não é Correia Pinto. Ninguém sabe onde ele está com seus restos mortais. Mas Nereu Ramos. Lá em cima, ó. Lembra quem foi Nereu Ramos? Ué, você já esqueceu?
Meu Deus, gente. Foi o presidente da República, o Lagiano aqui, ó. Olha lá, ó. A frase dele: você pode fazer o que quiser, mas sempre lembre-se dos estudos. Estudar, querer e fazer. Ele foi presidente do Brasil de 1955 a 1956. E foi num período assim bem conturbado. Uma série de renúncias. O Brasil nessa época estava em polvorosa. Aqui, ó, quer ver Nereu Ramos? Aqui, ó. Tá aí o filho mais ilustre de Lages. E aqui, sob essa pirâmide, é para ter o túmulo dele. Não dá nem para ver, né? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é para ser um mausoléu de Nereu Ramos. Vamos continuar aí. Legal, estão reformando toda a parte externa e também a interna. Permanece aberto ao público. É o Centro Cultural Vidal Ramos. Foi um passeio bem interessante aqui por Lages. É realmente uma cidade que tem um clima agradável e eu espero que você tenha gostado de mais essa experiência aqui no canal. Não é só de praia que vive o Trips e Flix. A gente está descobrindo, revendo e mostrando sempre lugares interessantes e com grande riqueza cultural. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, né? Deixe o seu like, comente, compartilhe, ative as notificações e não perca os nossos próximos episódios. Agradeço a sua audiência, um grande abraço e até breve.